Eu vou mencionar nesse vídeo 4 coisas que só o Messias podia fazer. Só o ungido podia fazer. Só o Cristo poderia fazer. Ninguém mais poderia fazer. Tá? Era para o povo judeu e o povo não judeu. Era para eles gostar da Bíblia, ler a Bíblia, registrar a Bíblia e observar tudo ao seu redor concernente à Bíblia. Se eles fizessem isso, jamais eles iriam crucificar Jesus. Porque Jesus cumpriu 4 requisitos para provar para todos que ele era o Messias. Mas antes de eu falar dessas 4 coisas que provavam que Jesus era o Messias, eu quero ler Isaías 35, versos 5 ao 7. Tá? Vou pegar aqui a Bíblia, vou abrir ela em Isaías, tá? Tá aqui, ó. Isaías, tá? Isaías. Cadê? Isaías. Tá? Vamos ler Isaías. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo, e a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam os chacais, haverá erva com canas e juncos. Agora, há uma pergunta a se fazer. Quais foram, tirando a questão da ressurreição de Lázaro, que só Jesus poderia fazer, 4 dias morto, quais foram os 3 milagres messiânicos que provavam que ele era o Messias? E o que esses 3 milagres específicos transmitiria ao povo durante o tempo de Jesus, Cristo na terra? Por que eles eram importantes? Por que os fariseus, os saduceus, os publicanos, os mestres, os sacerdotes, tiveram tanto medo de Jesus Cristo? Que efeito isso teria no caminho da santidade das pessoas? Eu quero trazer a todos uma reflexão. Porque eu vou ser sincero para vocês. Assim como havia leprosos físicos, naqueles tempos, haviam também leprosos espirituais. Sim, e existe até hoje. E quem são esses leprosos espirituais? E como devemos se proceder para ajudá-los a serem curados? Eu quero te levar a expressar as boas novas, as boas notícias, o Evangelho de Cristo, o ungido, o Messias, no seu grau mais alto. Eu quero que você seja um influenciador digital, sabendo explicar qual foram os 4 milagres que só Jesus podia fazer. Na verdade, só o corpo de Cristo agora pode fazer. Agora pode. Vale ressaltar
que antes da gente ser chamado para a salvação, nós espiritualmente éramos cegos. Mas quando nascemos de novo, podemos ver realidades espirituais que muda de fato nossa vida. Nossa vida secular, entrevada no abismo, agora é uma vida eclesiástica, mergulhada nas águas profundas do Santo Espírito. Mudanças têm que ocorrer. Isaías escreve essas alterações quando ele profetiza: então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. A gente foi chamado para enxergar e ouvir e levar os outros também a enxergar e ouvir. Bom. Gente, estou cheio de sono. Acredita nisso? Cheio de sono. Meu Deus. Vamos lá. Antes do nascimento de Jesus, no ano 7 a.C., antigos rabinos separavam os milagres em duas categorias. Milagres que qualquer um capacitado por Deus seria capaz de realizar, e milagres messiânicos, que eram milagres que só o Messias seria capaz de realizar. Esses milagres messiânicos foram tirados de Isaías 35, versos 5 e 6. 5 e 6. Ai, meu Deus, 5 de abril ontem, 14 de Nissan, 6 de abril hoje, 15 de Nissan. Isaías, capítulo 35, versos 5 e 6. E eu quero te dizer que Jesus Cristo realizou esses 3 tipos de milagre, considerados messiânicos. E eu vou te ensinar isso. O primeiro milagre messiânico é a cura de um leproso judeu. Isaías profetizou o que aconteceria com a vida do Messias. Então os coxos saltarão como servos. Isaías 35, verso 6. No capítulo 13 e 14 de Levítico, encontramos instruções detalhadas dadas aos sacerdotes sobre o que eles deveriam fazer no caso de um leproso ser curado. Foi dito o seguinte: se um leproso se aproximar do sacerdote, dizendo: estou curado, os sacerdotes deveriam investigar 3 fatos. Primeiro, se a pessoa era realmente leprosa. Segundo, se ela era verdadeiramente leprosa. Então, agora, eles analisam se ela realmente foi curada. Terceiro, se a lepra realmente desapareceu, quais foram as circunstâncias que envolveram a sua cura? Se após 7 dias de investigação, eles estivessem convencidos de que o homem tinha sido um leproso e tinha de fato sido curado da lepra e que as circunstâncias da cura eram apropriadas, eles deveriam no 8º dia fazer uma série de ofertas. Ao todo, 4 ofertas. Primeiro, havia uma oferta pelo pecado. Segundo, havia uma oferta pela culpa. Terceiro, havia uma oferta queimada. Quarto, havia uma oferta de cereais. Depois das ofertas, o sangue da oferta pelo pecado e o da oferta pela culpa era aplicado sobre o leproso curado. A cerimônia terminava com a unção de óleo sobre o leproso curado. Essas eram as instruções da lei, mas elas nunca foram usadas.
porque desde quando a lei foi dada, nenhum judeu leproso foi curado da lepra. Por isso, os rabinos classificaram a cura de um judeu leproso como um milagre messiânico, pois somente o Messias seria capaz de realizá-lo. Então, quer reconhecer o Messias? Que o camarada é o Messias? Ele tem que curar um leproso da lepra. Esse é o primeiro. Inclusive, os evangelhos sinóticos relatam a cura de um leproso judeu, né? Mateus 8, verso 2 a 4. Aliás, Marcos também, capítulo 1, verso 40 a 44, fala sobre isso. E Lucas 5, do verso 12 a 14, fala sobre isso. Nas três ocorrências, Jesus ordenou ao leproso que se apresentasse ao sacerdote. Mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Está em Mateus 8, verso 4, Marcos 1, verso 44 e Lucas 5, verso 14. Jesus deu a mesma ordem quando curou os 10 leprosos. Lucas 17, do verso 12 ao 14. O que Jesus pretendia com isso? Era para servir de testemunho ao sacerdote, porque Jesus queria que o sacerdote seguisse os mandamentos de Moisés no capítulo 13 e 14 de Levítico, oferecendo os 2 pássaros como sacrifício conforme exigida pela lei, em Levítico 14, verso 4. Nos 7 dias seguintes, ele deveria começar a investigar para verificar 3 fatos. Verificar se aquele homem era leproso, era mesmo leproso. Depois verificar se aquele homem estava completamente curado e depois verificar se foi Jesus que o havia curado. Era para eles fazer isso, né? Então, olha que interessante em Lucas 5, verso 12 e 14. Alguns dias depois da cura do leproso, apareceram fariseus e doutores da lei de todas as partes. E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados os fariseus e doutores da lei, que tinha vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava ali para os curar. Está em Lucas, capítulo 5, verso 17. Porque os fariseus e os doutores da lei estavam lá. Eu quero te fazer uma pergunta. Por que os fariseus e os doutores da lei estavam lá em Cafarnaum? Eles estavam investigando o primeiro milagre messiânico. Eles sabiam que Jesus havia curado um leproso. Lucas 5, verso 15. E sabia que isso era um milagre messiânico. Então eles vieram de toda parte de Israel para investigar Jesus. De acordo com a lei do Sinédrio, essa investigação deveria seguir 2 estágios. O estágio da observação. O estágio da observação. Era formada uma delegação para investigar, apenas observando o que estava sendo dito, o que estava sendo feito e o que estava sendo ensinado. Eles não tinham permissão para fazer perguntas ou levantar objeções. Depois de observar, eles voltaram para Jerusalém, levando o relatório ao Sinédrio, que dava um veredito se o caso deveria ser encerrado ou prosseguir. Como houve uma cura e eles não podiam negá-la, então passaram para o segundo estágio, o estágio do interrogatório. Nesse estágio, eles interrogavam a pessoa, fazendo perguntas, e levantavam objeções. Por isso, Lucas registra que os fariseus e os doutores da lei estavam lá e presenciaram a cura do paralítico. Não fizeram nenhuma pergunta, nem levantaram objeções. Eles apenas arrazoavam em seus corações. Está em Lucas 5, verso 21 e 22. Deixa eu dar uma pausa aqui, 11 e 23, porque o pastor Hermes está me ligando, aí eu continuo. Vou falar com ele rapidinho. Agora eu atendi o pastor Hermes, cuja qual Deus mostrou para ele, para a esposa dele, para a filha dele, o arrebatamento de toda a sua família, sem ficar ninguém, sem perder ninguém.
E num período onde estão curtindo a casa nova da sogra. E num período onde jovens estão querendo matar crianças em creche, em escola, por causa do jogo Free Fire. É um alerta para nós. É o que está acontecendo agora. Tá? Eles vão curtir a casa nova e os jovens estão matando crianças. Eu vi um delegado falando que tem mais outros que fecharam quem ia matar mais criança por causa do jogo Free Fire. Mas continuando o que eu estava falando, então Jesus, ele havia curado um leproso e de propósito fez com que o sacerdote viesse o observar, o investigar. Na cura do paralítico, tá? Na cura do paralítico, que os sacerdotes também testemunharam, Jesus primeiro perdoou os seus pecados antes de curá-los. Está em Lucas, capítulo 5, verso 20. E fez uma pergunta aos fariseus. O que seria mais fácil para um homem dizer: os teus pecados te são perdoados, ou levanta-te e anda? Ah, fariseus. A coisa mais fácil seria dizer: os teus pecados te são perdoados. Porque isso não exigiria nenhuma evidência externa, observável. Mas dizer a um paralítico para ele levantar e andar era algo mais difícil de se dizer, porque isso exigiria evidências externas e observáveis. Assim, Jesus provou que ele era o Messias, porque podia dizer o mais fácil: os teus pecados são perdoados. E provou isso realizando o mais difícil, curando o paralítico. A cura era a evidência observável, porque um homem se levantou, andou e carregou a sua cama. Lucas 5, verso 25. Se Jesus podia dizer e fazer o mais fácil, que é perdoar, isso provava que ele era o Messias. Os fariseus retornaram para Jerusalém, levando o relatório. Evidentemente, não puderam negar o milagre. Por isso, passaram para a segunda fase da investigação, o interrogatório. A partir daí, eles não ficariam mais em silêncio, mas fariam perguntas e levantariam objeções. Veremos os fariseus e os doutores da lei interrogando Jesus no próximo milagre messiânico, a cura de um endemoniado mudo. Esse foi o segundo milagre messiânico, a expulsão de um demônio mudo. Esse segundo milagre messiânico está registrado em Mateus 12, verso 22 a 37, e Marcos 3, verso 19 a 30. Marcos registra que até os familiares de Jesus queriam fazê-lo parar. Isso está em Marcos, capítulo 3, verso 21. Possivelmente com medo da ameaça dos fariseus. Mas nessa ocasião, surge um endemoniado. Uma ótima oportunidade para Jesus provar a sua divindade. Trouxeram-lhe, então, um endemoniado, cego e mudo. E de tal modo, o curou, que o cego e o mudo falava e via. Está em Mateus 12, verso 22. Expulsar demônios era algo comum no mundo judeu daquele tempo. Até mesmo os fariseus e os rabinos tinham a capacidade de expulsar demônios, mas eles só podiam expulsar demônios seguindo o ritual judaico obrigatório, que exigia 3 etapas. Primeira, o exorcista tinha que estabelecer comunicação com o demônio. Segundo, tinha que descobrir o nome do demônio. Terceiro, ele tinha que expulsar o demônio usando o nome que havia descoberto. Em Marcos 5, Jesus estabeleceu comunicação e perguntou o nome do demônio. Qual é o teu nome? Marcos 5, verso 9. Como determinava o ritual judaico. Mas havia um tipo de demônio
que deixava a pessoa possessa, totalmente muda, e ela não podia falar. Como o possesso ficava mudo, não havia possibilidade de estabelecer comunicação com esse tipo de demônio e descobriu seu nome para poder expulsá-lo, pois eles acreditavam que para exercer autoridade sobre um demônio era preciso saber o seu nome. Portanto, seguindo o rito exorcista do judaísmo, era impossível expulsar um demônio mudo. Mas os rabinos ensinavam que quando o Messias viesse, ele seria capaz de expulsar esse tipo de demônio. Então Isaías escreveu que quando o Messias viesse, a língua dos mudos cantaria. Isaías 35, verso 6. A reação dos judeus ao ver Jesus curar um endemoniado mudo foi de grande agitação. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? É só vocês lerem Mateus 12, verso 23. Eles estavam se perguntando se Jesus não seria o Messias. Afinal, ele tinha realizado um milagre que o profeta Isaías disse que somente o Messias faria. Eles não fizeram essa pergunta quando Jesus expulsou outros tipos de demônio. Mas agora que Jesus havia expulsado o demônio mudo, a pergunta era pertinente, pois eles haviam aprendido dos próprios rabinos que este era um milagre messiânico. Os fariseus não se dobraram e não quiseram reconhecer que Jesus era o Messias. Mas como ele havia feito um milagre messiânico, eles precisavam dar uma explicação ao povo de como Jesus havia conseguido realizar aquele milagre. Eles explicaram que Jesus estava possuído por demônios. É só você ler, né? Os fariseus dizendo, ele expulsa os demônios por Belzebu, o príncipe dos demônios. Triste isso, né? Eles alegaram que Jesus estava possuído, não por um demônio comum, mas pelo príncipe dos demônios, Belzebu, o tal senhor das moscas, lá do Egito, Belzebu. Meu Deus. Aí Jesus respondeu de duas maneiras. Primeiro, ele se defendeu com 4 declarações. Está lá em Mateus 12, 25 a 29. Jesus disse que Satanás não se divide contra si mesmo. Mateus 12, 25, verso 26. Jesus disse que eles mesmos reconheciam que expulsar demônio era um dom de Deus e que até mesmo seus seguidores eram capazes de expulsar demônios, embora estes não fossem demônios mudos. Está em Mateus 22, verso 27. Jesus disse que esse milagre comprovou que ele era o Messias. Mateus 22, verso 28. 4. Jesus disse que ele era mais forte que o diabo, em vez de ser um subserviente a Satanás. Mateus 22, verso 29. Jesus condenou os fariseus. Mateus 12, verso 30 a 37. Ele disse que eles eram culpados de pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque esse pecado era imperdoável. E você sabe por que esse pecado era imperdoável? Porque com a rejeição do Messias, a nação seria colocada debaixo do julgamento divino. Esse julgamento veio 40 anos depois, no ano 70 depois de Cristo, com a destruição de Jerusalém e do templo. O pecado imperdoável não é o pecado individual, mas um pecado nacional. Foi cometido pela geração judaica nos dias de Jesus e não pode ser aplicado às gerações judias subsequentes. O pecado imperdoável foi a rejeição nacional de Israel de Jesus como seu Messias, e ocorreu enquanto ele estava presente. Não é possível alguém cometer esse pecado hoje. O próprio Jesus disse que todo pecado é perdoável. Mateus 12, verso 31. Portanto, o pecado imperdoável só ocorreu naquela época e foi imperdoável para a nação judia. Tá? Isso de cunho, tá? De cunho múltiplo. É lógico que existe um pecado imperdoável contra o Espírito Santo de cunho pessoal,
Já vi pessoas ofender o Espírito Santo gravemente, e gravemente morreram. Tá? De cunho pessoal. De cunho nacional, só aquela geração de Israel. A partir da rejeição do milagre messiânico e da negação de sua messianidade, Jesus mudou a forma de ministrar. E essa mudança ocorreu em 4 maneiras. Primeiro, propósito. Jesus mudou o propósito de seus milagres. Antes da sua rejeição, Jesus realizava milagres com o propósito de autenticar que ele era o Messias. Segundo, pessoas. Jesus mudou o alvo de seus milagres. Antes da rejeição, Jesus realizava milagres em benefício de Israel e não pedia a ninguém demonstração de fé. Depois da rejeição, Jesus passou a realizar milagres individualmente, exigindo fé das pessoas. Antes, Jesus realizava milagres para a fé, mas agora Jesus passa a realizar milagres pela fé. Antes, Jesus não exigia fé, mas realizava os milagres para servir de sinal aos judeus. Terceiro, a mensagem. Jesus mudou a forma de sua mensagem. Antes da rejeição, quando Jesus realizava milagres, ele dizia: vai e conte, para servir de testemunho aos judeus. Mas como os judeus o rejeitaram, não há mais necessidade de testemunho. Então, a partir de agora, Jesus ordena que o milagre não seja divulgado. E o método? Jesus mudou o método de sua mensagem. Antes, Jesus ensinava claramente, para que fosse entendido. Mas por causa da rejeição, Jesus passa a falar por parábolas. No mesmo dia em que Jesus foi rejeitado, ele começa a falar em parábolas. Terceiro milagre. A cura de um homem nascido cego. Isaías escreveu que na vinda do Messias, os olhos dos cegos seriam abertos. O terceiro milagre messiânico é a cura de um homem que nasceu cego. Os rabinos ensinavam que qualquer pessoa capacitada por Deus poderia curar alguém que tinha ficado cego. Mas somente o Messias seria capaz de curar alguém nascido cego. Jesus realizou esse terceiro milagre. E está registrado em João 9, do verso 1 ao 38. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. À noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ei, presta atenção. Olha a pergunta dos discípulos. Rabi, quem pecou? Este ou seus pais? A Torá diz que Deus pune o pecado dos pais dos filhos, até a 4ª geração. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: Senhor, Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, grande beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. O pensamento dos discípulos era de que o homem havia nascido cego porque seus pais haviam pecado. Achar que os pais haviam pecado e por isso ele tinha nascido cego não era totalmente estranho. A parte estranha da pergunta era se o próprio cego havia pecado e por isso havia nascido cego. Quem pecou? Este ou seus pais? Como ele poderia ter pecado antes de nascer cego? Essa pergunta refletia a teologia do judaísmo farisaico da época. Os rabinos ensinavam que antes da concepção, o feto tem 2 inclinações. Em hebraico, Yetzer Hara ou Yetzer Hatov, sendo uma inclinação do bem e outra inclinação do mal. Essas 2 inclinações estão presentes dentro do novo ser humano, ainda quando concebido dentro do útero. Durante o desenvolvimento de 9 meses, o feto trava uma luta entre as 2 inclinações.
Os rabinos diriam, então, que no caso do homem cego, a inclinação do mal superou a do bem. E o feto, influenciado por ela, teria chutado a mãe no útero. Esse seria o pecado que ele teria cometido antes de nascer. Os discípulos cometeram 2 erros. Acreditar que uma pessoa podia nascer cega por causa do pecado de seus pais e aceitar o ensinamento farisaico de que aquele homem poderia ter pecado no ventre da mãe. Portanto, tinha nascido cego. Jesus imediatamente rejeitou o falso ensinamento judaico e respondeu: nem ele pecou, nem seus pais. Aquele homem havia nascido cego pela vontade de Deus, para que Deus fosse glorificado através da cura que Jesus iria realizar. Só o Messias poderia curar aquele cego de nascença. E o tanque de Siloé? A cura ocorreu num dia de sábado, na época de festa, tabernáculo, o que tornava o sábado um sábado especial. Por isso, Jesus, depois de curar um cego, untando seus olhos com barro e cuspe, enviou o tanque Siloé, que quer dizer enviado. O tanque Siloé era de difícil acesso, especialmente para um cego, mas Jesus enviou um homem para lá. Enviou o homem para lá, porque sabia que os sacerdotes estariam lá. Pois durante a festa do tabernáculo, havia um ritual feito pelos sacerdotes chamado derramamento da água. Os sacerdotes desciam do monte do templo até o tanque Siloé, enchiam o jarro com as águas e marchavam de volta ao monte do templo. E por fim despejavam a água na bacia de bronze dentro do templo. Jesus queria que os sacerdotes vissem o terceiro milagre messiânico. O homem foi até o tanque Siloé, lavou os olhos e quando abriu pela primeira vez em toda a sua vida, pôde ver. Todos o conheciam e sabiam que ele havia nascido cego. Isso causou uma grande agitação. Uns perguntavam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Outros diziam que não era ele, mas que parecia com ele. Uns diziam: é este. Outros: parece com ele. Ele dizia: sou eu. Quando ele disse: sou eu, então lhe perguntaram: como te abriram os olhos? O homem com que fora curado respondeu: o homem chamado Jesus fez lodo e untou os meus olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e vi. Ele sabia que esse era um milagre messiânico. Por isso lhe perguntaram: onde está ele? Respondeu: não sei. Ele não sabia quem era, porque quando foi enviado ao tanque de Siloé, ainda era cego e ainda não tinha visto Jesus. Então o homem é interrogado pela primeira vez por seu milagre messiânico. E o homem foi levado aos fariseus para investigação e explicação. Por Jesus ter curado o homem no sábado, houve uma agitação. Por isso os fariseus sabiam que tinham que tomar alguma providência. E quando começaram a interrogar o homem, os membros do Sinédrio se dividiram. Alguns dos fariseus disseram: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Eles achavam que a cura do sábado era uma violação da Torá. Por isso eles não criam que Jesus pudesse ser o homem de Deus, muito menos o Messias. Outros diziam: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Observe a ênfase. Não apenas sinais, porque os falsos profetas também faziam milagres, mas tais sinais, ou seja, os milagres messiânicos. Quando eles perguntaram ao homem que nasceu cego qual era a sua opinião sobre Jesus, o homem concluiu que, no mínimo, ele era um profeta. E um profeta podia fazer milagre, como Elias e Eliseu fizeram. Mas não fazer um milagre messiânico. Assim, o primeiro interrogatório do homem não levou a nenhuma conclusão específica. Surge entre os fariseus a possibilidade de ter sido um milagre falso. Se o homem nunca nasceu cego e tudo era apenas um truque, eles decidiram interrogar os pais. Os pais confirmaram 2 coisas. Primeiro, que aquele homem era seu filho. Segundo, que ele nasceu cego. Assim, suspeita de fraude foi removida.
Eles então perguntaram aos pais como o filho deles, que nasceu cego, podia ver. Eles se recusaram a responder por medo de ser expulsos da sinagoga. A exclusão da sinagoga é um problema. No judaísmo farisaico havia 3 níveis específicos de excomunhão. O primeiro nível é chamado de rezipá, que é simplesmente uma repreensão que durava de 7 a 30 dias. Era pronunciada por 3 rabinos. Temos um exemplo disso em 1 Timóteo 5, verso 1. A segunda exclusão era o nível nidui, que significa jogar fora. Durava no mínimo 30 dias. Um nidui tinha que ser pronunciado por 10 rabinos. Temos um exemplo de nidui em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 14 e 15. E outro em Tito, capítulo 3, verso 10. O terceiro era o xerem, o pior tipo de excomunhão, que significa ser dedicado à destruição. Esse terceiro nível era permanente. A pessoa era expulsa do templo e separada da comunidade judaica. Para os judeus, uma pessoa sob a maldição de xerem era considerado morto. Por isso, nenhuma comunicação ou relacionamento era feito com essa pessoa. O xerem é encontrado em 1 Coríntios 5, verso 1 e 7. Do 1 ao 7. E Mateus 18, verso 15 ao 20. Em casos extremos, o xerem significa morte, como em Josué, capítulo 6, verso 18 e capítulo 7, verso 26. Os judeus tinham decidido aplicar a pena mais severa, o xerem, a quem confessasse que Jesus era o Cristo. Está em João 9, verso 22. Por isso, os pais decidiram não fazer mais nenhum comentário. Eles apenas confirmam que o cego curado por Jesus era seu filho e que nasceu cego. Portanto, a segunda interrogação dos pais, como a primeira do cego, também termina inconclusiva. Isso levou os judeus a uma segunda interrogação do homem curado. Os fariseus queriam que o cego concordasse com eles, dizendo que Jesus era um pecador. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego. E disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. O homem que tinha sido curado deu uma resposta que não agradou os judeus. Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Essa resposta não foi apenas uma declaração do fato, mas um desafio para os fariseus. Em sua resposta, nas entrelinhas, ele estava afirmando que ele não era simplesmente um cego, mas que havia nascido cego e que havia sido curado. Ele sabia que esse era um milagre messiânico, pois havia aprendido isso dos próprios fariseus. E agora estava questionando. Insatisfeito com a resposta, os fariseus perguntaram novamente: que te fez ele? Como te abriu os olhos? A resposta do cego, curado, mais uma vez, deixou os fariseus indignados. Respondeu-lhe: já vou-lo disse, e não ouviste. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e o disseram: discípulo dele, seja tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. O homem cego, como que zombando dos fariseus, declara: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abrisse os olhos. Para os fariseus, Moisés era Deus, era de Deus, mas Jesus não era. A resposta do homem foi surpreendente. Demonstrou mais conhecimento teológico do que o dos fariseus. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz sua vontade, esse a ouve. Por fim, ele declara implicitamente aos fariseus que o milagre que Jesus fez era um milagre messiânico, desde o princípio do mundo. Nunca se ouviu alguém abrir os olhos a um cego de nascença. João 9, verso 32. E que cria que Jesus era
de Deus. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Os fariseus, inconformados, expulsaram o homem da sinagoga. O cego encontra-se com Jesus e recebe agora a cura espiritual. E como resultado, adora Jesus. Está em João 9, verso 35 a 38. O quarto milagre messiânico, a ressurreição de Lázaro. Ainda há esse quarto milagre, que não consta na profecia de Isaías 35, versos 5 a 7, mas que foi realizado por Jesus como uma prova de sua messianidade. Quando Jesus foi rejeitado como Messias, após a realização do segundo milagre, ele fez 2 pronunciamentos. Jesus pronunciou o julgamento sobre a nação de Israel pelo consentimento do pecado imperdoável, a blasfêmia do Espírito Santo. Jesus pronunciou que por causa daquela rejeição não haveria mais sinais para a nação, exceto um sinal do profeta Jonas, que é o sinal da ressurreição. Esse sinal foi dado com a ressurreição de Lázaro e está registrado em João 11. Aliás, João 11, do verso 1 ao 44. O livro de Hebreus declara que as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Hebreus 11, verso 35. Referindo-se à ressurreição do filho da viúva de Sarepta, feito pelo profeta Elias, e a ressurreição do filho da Sunamita, feito pelo profeta Eliseu. O Antigo Testamento ressuscitou dos mortos, o Eliseu, ao tocar nos ossos dos mortos, os mortos, ao ter contato com os ossos de Eliseu, ressuscitaram também. Então, como pode a ressurreição de Lázaro ser considerada um milagre messiânico? Se os profetas Elias e Eliseu também realizaram o milagre da ressurreição. Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos depois de estar morto 4 dias. O fato de Lázaro estar morto 4 dias torna a ressurreição de Lázaro única e distinta dos demais milagres de ressurreição. De acordo com os ensinamentos do judaísmo farisaico, quando o homem morria, o espírito do homem pairava sobre o corpo durante os primeiros 3 dias. Durante esses 3 dias, sempre havia a possibilidade de que a ressurreição pudesse trazê-lo de volta. No 4º dia, o espírito do homem descia ao Sheol, o mundo dos mortos, e a partir de então a ressurreição era impossível. Somente o Messias poderia realizar o milagre da ressurreição num caso desse. Foi isso que Jesus esperou, passar 3 dias. Realizou a ressurreição de Lázaro, somente no 4º dia. Lázaro já estava morto 4 dias, fedendo, e a sua ressurreição foi realizada. Criou grande agitação entre os fariseus. João informa que logo após esse milagre, o Sinédrio se reuniu para planejar sua morte e posteriormente a morte de Lázaro. Apenas um de cada dos 4 tipos de milagres messiânicos, a cura de um leproso, um endemoniado mudo, um cego de nascença e um morto ressuscitado, apenas um já era o suficiente para convencer os fariseus. Mas ele fez 4 e não foram suficientes para convencer os fariseus. Então Jesus realizou 10 curas, 10 milagres messiânicos. E desta vez não foi apenas mas 10 leprosos foram curados por Jesus. Mais uma vez ordenou que os leprosos apresentassem o sacerdote. Jesus realizou os milagres messiânicos diante dos olhos do sacerdote. Todo o povo era para estar atento à Bíblia. Todo mundo era para estar atento à Bíblia. Mas não estavam. E crucificaram o Messias, que deu prova que era o Messias. Muito triste isso. Conclusão. Quando João Batista enviou seus discípulos para se certificar de que Jesus era o Messias, e João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E Jesus respondeu, citando os 4 milagres messiânicos: vai lá e anuncia a ele, a João, as coisas que ouviu e viram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos,
Os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Então, a primeira parte da profecia de Isaías, então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão, os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, já se cumpriu na primeira vinda. Agora, tem a segunda parte da profecia de Isaías 35. Porque as águas arrebentarão no deserto, os ribeiros no ermo, e a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de água. E nas habitações que jaziam chacais haverá erva com canas e juncos. E se cumprirá isso na segunda vinda de Jesus. Isso significa que quando Jesus vier a essa terra, pisando no Monte das Oliveiras, haverá abundância de água. A água jorrará no deserto do Negueb e nas correntes do deserto do Arará. Entendeu? Negueb agora é um deserto arenoso, que não pode produzir. Ele tem bom solo, mas tem falta de água. Isso será resolvido no reino milenar. Israel está fazendo o deserto florescer, mas o Negueb ainda é improdutivo. A área norte, que é produtiva, nunca foi parte do deserto. E lá só há pântanos, que precisam ser drenados. O Arará tem o mesmo problema do Negueb, e sofre com a falta d'água. No reino minelar, o solo produzirá mananciais de água. Entendeu? E vai dar erva com canas e junco. Entendeu? Fiquem todos com Deus.